Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado você que está pela TV Kairos, canal 7.1. Você também que está pela internet, muito grato por sua companhia aqui conosco. Aproveite para compartilhar o link do programa. Desta forma, você estará propagando o reino de Deus. Você estará anunciando conosco a palavra do Senhor. No programa de hoje, nós iremos estudar a lição de número 10 com o tema Desenvolvendo uma consciência de santidade. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Este é o tema que nós iremos abordar no programa desta semana. E no domingo em que nós estaremos presencialmente estudando esta lição, será comemorado o Dia do Pastor. Prezado coordenador de Escola Bíblica Dominical, professor, aproveite a ocasião para que nesta data nós possamos agradecer a Deus, louvar o Senhor pela vida dos homens de Deus, pastores, que foram chamados com esta missão tão gloriosa, tão importante. Vamos para a leitura do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. A reflexão da verdade prática assim nos diz: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Acompanhe a leitura. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Muito bem, vamos para os 3 objetivos da lição que nós iremos estudar no programa de hoje. O primeiro objetivo é apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Depois nós iremos descrever a abrangência dos estágios da santificação e, por fim, o terceiro objetivo desta lição, que os professores devem alcançar, é distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. No primeiro bloco do programa, nós iremos estudar a perspectiva bíblica da santificação. A perspectiva bíblica da santificação. Nós iremos perceber a santificação no Antigo Testamento, iremos trabalhar a santificação no Novo Testamento e a santidade exigida pela palavra de Deus
já neste primeiro bloco do programa. Portanto, nós estudaremos nesta lição de hoje o aspecto da santidade em 3 estágios maravilhosos. Nós vamos perceber que a santidade é um atributo inerente a Deus. Deus é um ser santo e ele também exige que os seus seguidores assim também sejam. Nesta lição, nós estamos aqui com o pastor Lucileno Cavalcante, o pastor Elias Gomes, que serão usados pelo Senhor, fazendo aqui comentários maravilhosos da palavra de Deus, para que nós juntos possamos crescer neste dia, neste programa tão abençoador. Pastor Elias Gomes, seja mais uma vez bem-vindo à programação da Escola Bíblica Dominical. Neste programa, é sempre uma alegria tê-lo aqui. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando e certamente numa profunda expectativa para estudar um assunto que é de suma importância no crescimento e no nosso aperfeiçoamento espiritual, porque a própria palavra de Deus, ela nos conclama que nós tenhamos um viver e um viver santo. Uma vez que nós estamos servindo um Deus santo, nós pertencemos e integramos uma igreja que é santa e nós iremos morar permanente e definitivamente num céu que é perfeitamente santo. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, Paz do Senhor, nós estamos aí caminhando para encerrarmos o trimestre, a lição de número 10, e o assunto é santidade, pastor Leno. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias e a todos os nossos irmãos que acompanham o programa. Nós estamos avançando no tema da nossa caminhada e hoje, tratando a respeito da santidade, tratamos nas lições anteriores sobre a questão do pecado, sobre a confissão, sobre a tentação, e a lição hoje ela trata da santidade do cristão, de como nós devemos viver em santidade. E na verdade tudo que está ligado a Deus, tudo que está relacionado a Deus deve ser santo, né? Deve ser consagrado a Ele. E nós que nos aproximamos de Deus devemos ter também uma vida em santidade. Muito bem. Pastor Elias Gomes, vamos iniciar o primeiro tópico da lição, a perspectiva bíblica da santificação. Quando nós temos o pastor Osiel Gomes trazendo o tema desenvolvendo uma consciência de santidade, logo na introdução da lição, ele diz que com consciência ele quer dizer esta ideia de percepção, né, a respeito de algo que está à nossa volta. E introduzindo a lição, ele também apresenta aqui a santificação no aspecto demonstrado no Antigo Testamento, especialmente, né, através dos termos. Eu gostaria que o pastor Elias apresentasse a nós os termos que nós podemos encontrar para a santificação no Antigo Testamento. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Leno, o senhor já evidenciou sobre esta data que é tão importante, sobre o dia do pastor, e eu quero parabenizar vocês, pastor Epaminondas Fonseca, pastor Lucileno Cavalcante, e também todos os demais pastores, em especial o nosso pastor, presidente, pastor Salles Batista, que o Senhor possa cobri-lo das mais brilhantes bênçãos provenientes da parte de Deus, da sabedoria, saúde e muito entendimento da parte do Senhor. Dito isso, nós estamos observando, pastor Leno, pastor Epaminondas, a própria forma como está escrita o assunto da nossa lição de número 10, ela coloca-se o verbo no gerúndio, desenvolvendo, e olha só o verbo desenvolver, é algo que está num aspecto ou num caráter de continuidade, porque vai falar de uma das principais etapas do processo da santificação, que é a santificação progressiva, aquela paulatina, aquela que acontece gradativamente na vida do cristão, na vida de todo aquele que aceita a Cristo ou reage positivamente ao chamado de Cristo. Nós vimos que esse desenvolvimento da consciência, nós vemos a partir do conceito de consciência, pastor Epaminondas, que é
percepção dos fenômenos próprios da existência ou capacidade de discernir. Isso é muito importante. Nós lembremos que Romanos capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo vem falar sobre esse dispositivo que está em nós, chamado consciência. É uma espécie de juiz, é um elemento dotado de uma capacidade perceptiva como ninguém. E ele percebe de dentro para fora. Ele percebe do âmbito onde deve inicialmente acontecer a santificação na vida do crente. A santificação, ela não é legítima quando ela acontece de fora para dentro. Ela sempre deve acontecer de dentro para fora. O Senhor, ele quer fazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de entendimento com relação àquilo que ele compreende aqui de vida. E nós vemos que desde o princípio, o Senhor já tinha o propósito de santificar o seu povo, santificar tudo aquilo com o qual ele lida, tudo aquilo com o qual ele se relaciona, uma vez que o Senhor é perfeito e plenamente santo. Ele quer também que tudo aquilo que se relaciona com ele esteja também nesse estado de santidade. Quando nós observamos, pastor Epaminondas, Salmo 93, por exemplo, o verso de número 5, diz: santidade convém à igreja do Senhor. Santidade é algo que deve ser intrínseco, digamos, à natureza da igreja. E nós observamos que santidade aqui, a priori falando, é um dos atributos divinos que, graças a Deus, é compartilhável, é comunicável, é aquele que ele reparte com quem esteja disposto a viver desse atributo, dessa característica que é divino. E nós vemos, pastor Epaminondas, desde lá o princípio, quando nós observamos Levítico capítulo de número 11, versículo de número 44, o próprio Senhor falando, diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, e não se contaminem. Ele diz isso, não se contaminem, porque a ideia inicial aqui, do ponto de vista conceitual, de santificação no Antigo Testamento, é de viver algo separado, é de tornar algo do âmbito da sacralidade ficar separado para uma finalidade especial, com caráter de exclusividade. Então, quando o verbo kodesh, né, de onde se provém essa palavra santidade ou santificar-se, nós vemos que significa preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado. Então, tudo isso acontece basicamente 469 vezes só no contexto veterotestamentário. Inclusive, um texto que nós muito conhecemos, pastor Epaminondas, e nós veremos aqui que quando a palavra de Deus nos traz essa outorga, essa orientação para vivermos em santidade, não é sermos tirados do mundo do convívio. Isso vai ser tratado com mais detalhes, mas de início é viver separado quanto ao modo de vida, fazendo ênfase a isso, o que está lá no livro dos Salmos, Salmos de número 1, a partir do verso 1, diz: bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, nós vemos que ali é uma apresentação de um texto que tem tudo a ver com o aspecto conceitual de santidade nesse contexto veterotestamentário. Muito bem. Pastor Leno, e no Novo Testamento? No Novo Testamento existe também alguns termos, né, que traduzidos foram, que apontam, né, para o aspecto da santificação no contexto aí da nova aliança do Novo Testamento. Sim, é verdade, pastor Epaminondas, pastor Elias. No Novo Testamento, os escritores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, trazem uma continuidade desses conceitos a respeito de santidade.
nos termos que são utilizados, dá essa ideia assim de separação, de tornar algo santo, né, de purificação, e essa consagração em si nós vemos, como bem colocou o pastor Elias aqui no Antigo Testamento, nessa ideia de trazer algo à presença de Deus, de trazer algo que esteja digno de estar ali na presença de Deus. No Antigo Testamento dava aquela ideia cerimonial, bem visível. O sacerdote tinha a sua mitra, que estava acima da sua mitra, santidade ao Senhor, que ficasse bem visível. E no Novo Testamento, essa santidade, nós não usamos mitra, mas o nosso corpo em si, ele é o templo do Espírito Santo. E por isso, e por essa razão, por sermos agora, não estarmos mais condicionados simplesmente à aparência ou ao visual, mas acima de tudo na essência. Nós temos que, antes de qualquer coisa, estar em santidade, conforme nós vamos ver aqui durante a lição, para podermos nos aproximar de Deus. Muito bem. Pastor Leno, o senhor nos fez aqui lembrar, né, falando da mitra, que estava na cabeça do sumo sacerdote, e na mitra havia uma lâmina de ouro, né, que estava escrita santidade ao Senhor. E no Novo Testamento, é exatamente aquilo que o senhor havia colocado aí na sua fala inicial. No Novo Testamento, nos parece que pelo apóstolo Pedro, né, a santificação ela começa, pastor Elias, pastor Leno, com a disposição mental, né? Ela inicia com a disposição mental. No Antigo Testamento, a lâmina de ouro e a escrita, né, santidade ao Senhor, era Deus já apontando para aquilo que no Novo Testamento seria, enquanto revelação progressiva, o entendimento que devemos ter. A santidade, de fato, ela começa com uma disposição mental. Veja o que o apóstolo Pedro disse na leitura bíblica em classe, o versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Então, o entendimento tem a ver com essa disposição mental, não é, pastor Elias? E aí, diante disso, pastor Elias Gomes, a santidade que Deus exigia ali da tribo de Levi, né, dos sacerdotes e do sumo sacerdote, inclusive o livro de Levítico, ele recebeu esse nome porque significa coisas referentes aos levitas. Mas o título do livro de Levítico na Bíblia hebraica é Vaikra, e chamou. Essa palavra é e chamou. O Senhor chama os levitas, os descendentes de Levi, filho de Jacó, para uma vida separada das outras tribos, para exercerem o ofício que somente eles podiam fazer. Dos levitas saíram então as três famílias, né, os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Os sacerdotes saíram dos coatitas. O sumo sacerdote, ele vinha também desta família, porque Deus então estava exigindo uma santidade. Agora, pastor Elias, no Novo Testamento nós temos que a santidade é exigida pela palavra de Deus, agora não apenas a uma classe de sacerdotes, de levitas, mas a uma classe e um reino sacerdotal que somos todos nós agora, pastor Elias Gomes. Com certeza, pastor Epaminondas, e nós vemos que o apóstolo Pedro, ele evidencia isso com muita disposição, razão pela qual o comentarista escolheu para que fosse a leitura bíblica em classe, e nós vemos que não é um aspecto facultativo para aquele que aceita Cristo, para aquele que é inserido no reino de Deus, não. É uma exigência bíblica, é uma exigência da palavra de Deus que tenhamos um estilo de vida diferente, porque nós até podemos dizer que viver em santidade na presença de Deus, ou intrinsecamente envolvido nesse processo chamado de santificação, é um estilo de vida similar ao do Senhor. Agora, é claro que nós aqui nunca
teremos, enquanto estivermos aqui, um estado de santidade igual ao do nosso Senhor, que só teremos na eternidade futura, quando nós veremos aqui ainda nos próximos blocos. Agora aqui, o que nós vemos aqui, o próprio apóstolo João, está escrito em João capítulo 17, o Senhor falando, o próprio Senhor orando e dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os livre daquilo que pode contaminá-los, daquilo que pode ser uma ruína na trajetória de santidade da vida deles. Então, mas que os livre do mal. Então, e no verso 17 ele vai dar a receita: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ainda Hebreus 12:14, pastor Epaminondas, nós todos sabemos que o texto não diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o estilo de vida que nós devemos adotar, tendo em vista que a santidade faz parte do caráter, ou da essência do caráter divino. E quando nós falamos de essência, é um ingrediente principal numa determinada composição. Então, o caráter de Deus é constituído de alguns elementos, por assim dizer. E o principal é a santidade. Nós vemos nas páginas das Escrituras que, ao longo do que você estuda, você percebe que a santidade ela faz parte e ela está ali como um elemento essencial na composição do caráter divino. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, pastor Epaminondas, verso de número 1, está diretamente associado com o capítulo 1, verso de número 15, quando Pedro escreve na sua primeira epístola e diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como, olha aí o como, porque se fala da forma como se deve viver. Devem viver e agradar a Deus e efetivamente o estão fazendo. Vocês continuem, olha aqui, progredindo cada vez mais. Isso aqui vai dar consubstanciamento também àquela etapa da santificação que nós veremos, mas olha aqui o quanto esse texto está associado, pastor Epaminondas, ao verso de número 15, para evidenciar esse estilo de vida que deve ser levado pelo cristão e a sério, porque há muitas pessoas, pastor Epaminondas, quando a Bíblia fala de santidade, elas pensam que isto está escrito por estar, que isso é um cumprimento de protocolo, que Deus não vai levar em conta, Deus leva em conta. E santificar é separar da contaminação, separar da sujeira moral, da sujeira ética, da sujeira espiritual. E o Senhor quer isso, sim, para o seu povo. E no verso de número 15 diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam todos vocês também santos em tudo o que fizerem. Na corrigida está assim: em toda a vossa maneira de viver. Quando alguém, pastor Epaminondas, pastor Leno, tem um estilo de vida caracterizado pela santidade ao Senhor, você conhece ele pela linguagem, pelos usos e costumes, pelas suas amizades, pelas suas reações, pelas suas decisões, enfim, todo o contexto de vida vai apontar se aquela pessoa tem um estilo de vida que condiz com a santidade exigida nas Escrituras ou não tem um estilo de vida condizente com a santidade. Muito bem, vamos para o resumo do primeiro tópico da lição, onde nós podemos da seguinte forma resumir, sintetizar o que nós já vimos até aqui. A palavra de Deus aponta o estilo de vida santo sem o qual não podemos agradar a Deus. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial, voltaremos daqui a pouquinho para tratarmos sobre a santificação e seus estágios. Você sabia que há estágios de santificação? Permaneça conosco e sobre isso estudaremos no próximo bloco. Até já.
Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 10 com o tema Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Nós estudamos no bloco anterior sobre a santificação e seus aspectos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento e a exigência da palavra de Deus a todos aqueles que são seguidores do Senhor Jesus. Vamos para o mapa mental do segundo tópico da lição, onde nós iremos estudar a santificação e seus estágios. Você sabia que a santificação tem estágios? E é sobre isso que nós iremos aprender a partir do primeiro item, que é a realidade da santificação. Depois, 3 estágios da santificação e encerraremos este segundo bloco falando sobre o alvo da santificação. Obrigado por sua audiência, por sua companhia aqui conosco. Você que está chegando agora pela TV Kairos, canal 7.1. Você que está aqui na região da Grande Marabá, muito obrigado. Deus te abençoe. Você que está pela internet em qualquer parte do globo, sinta-se abraçado por todos nós aqui do programa Escola Bíblica Dominical. Pastor Leno Cavalcante, fale sobre a realidade da santificação dentro dessa temática que nós iremos desenvolver agora, a santificação e seus estágios. Graças a Deus, pastor Epaminondas, que a santificação, ela é algo que ocorre, como disse pastor Elias, de dentro para fora, através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus que está em nós. Ela é promovida na vida do cristão de tal forma que o cristão ele é santificado por Deus. E é uma ação de Deus em nós, né? É um agir de Deus na vida de todo aquele que vai se aproximando de Deus e vai se deixando ser trabalhado pelo Senhor. No texto áureo da lição, que está lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor Epaminondas, que conhece aí da linguística bíblica, nesse original de seguir a paz com todos, trata de uma perseguição mesmo, né, de algo a ser persistido, de algo a ser buscado durante toda a nossa jornada. Não é simplesmente, como nós vamos ver, aquela santificação posicional, né? Mas é algo também que deve ser buscado continuamente na vida do cristão. É interessante aqui que o autor ele coloca e ele deixa bem claro, vai ser explanado mais adiante, que a santificação ela é um ato, ela é um estado e ela é um processo, né? E tudo isso em razão de quê? De que cada vez mais nós, como crentes, nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, é maravilhoso esse processo. Cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos distanciamos do mundo e do sistema de pecado. E cada vez mais nos assemelhamos com o próprio caráter de Cristo. Lá no livro de Gênesis, no caso de Enoque, né, uma professora da escola dominical, ela contando a história de Enoque para as crianças, ela disse que Enoque ele era tão amigo de Deus, tão companheiro de Deus, e andava tanto com Deus, que um dia Deus disse: Enoque, tu já está tão bem próximo aqui, fica aqui comigo. Tu está mais perto da minha casa do que da tua casa. Então fica aqui comigo. E diz a palavra que Deus o tomou para si. Então a vida do crente nessa jornada de andar com Deus é dessa forma, de cada vez mais nós procurarmos ser mais parecidos com Cristo, mais distantes desse mundo. E a qualquer momento Jesus nos leva. Muito bem. Pastor Elias Gomes, nós vimos aqui alguns textos que já foram apresentados por vocês, né? 1 Tessalonicenses 5 e 23, santificado seja o vosso espírito, alma e corpo, e vocês colocaram muito bem.
que a santificação, em que pese haver o aspecto externo, né, que é a nossa manifestação externa, mas a santificação, ela tem início no espírito, na alma, e aí ela traspassa, né, para o externo, que é o corpo. E quando Paulo diz que santificado seja o vosso espírito, alma e corpo, essas posições ali, a sequência não é aleatória, é porque a santificação, ela tem esse processo, ela inicia de dentro para fora, conforme vocês pontuaram muito bem. E aí, pastor Elias, nós temos que, existem 3 estágios de santificação. E eu gostaria que nós, aqui com os nossos telespectadores, a nossa audiência, nós possamos aqui mastigar um pouquinho mais, juntamente com o pastor Leno também, sobre esses 3 aspectos da santificação, não é? Que é a santificação posicional, aquela que é progressiva e aquela que nós chamamos também de perfectiva, ou a glorificação. Fale sobre esses estágios, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vimos que essa santificação que existe em nossas vidas, ela se dá, portanto, por etapas, como o senhor já falou, e o comentarista chama de estágios. E o primeiro estágio dessa santificação, que é o processo, é, na verdade, um ato, né? A primeira etapa do processo é um ato que é condizente, ou, digamos que podemos equiparar alguns outros atos que acontecem inicialmente quando alguém é inserido no corpo de Cristo. Nós vimos que onde é que acontece essa santificação posicional, que é a santificação inicial. E posicional justamente ali, porque há uma mudança de posição. E não, essa mudança de posição da pessoa, do pecador que aceita Cristo, não é em relação aos outros que estão no mesmo nível, no mesmo aspecto horizontal. Até porque isso acontece no mundo espiritual. Então, a posição em relação a Deus é alguém que tinha uma dívida e o Senhor quitou, rasgou, esqueceu. É alguém que tem um crime, tem delitos cometidos no passado que são suficientes de lhe condenar definitivamente e o Senhor lhe justifica. É alguém que tem uma natureza velha predominando no seu coração e o Senhor dá condições para que ele venha morrer e essa natureza venha agora ficar suplantada por uma nova natureza, esse nascer de novo, que no original é dar à luz, então nasce novamente, aí acontece o passo inicial do processo da santificação, a pessoa tem a mudança de posição. Ele é pecador ainda, mas é um pecador agora lavado, é um pecador agora remido, de modo que naquele momento, se ele partir até para a eternidade, ele está salvo em Cristo, porque o Senhor já mudou a posição dele ali. Ele era alguém absolutamente dominado pelo pecado, ele andava conforme o pecado, e agora não, agora ele mudou de posição. Olha, é tão séria essa questão de mudança de posição, por isso que é chamado de posicional. Um criminoso agora, o Senhor pagou a sua dívida, pagou o resgate, lhe tirou debaixo daquela servidão, e agora ainda adota como filho, pastor Epaminondas, e opera agora a adoção divina. Imagine o quão glorioso isso é. Como é que uma pessoa é adotada por Cristo, agora filho do Senhor, como é que a pessoa é, digamos, na verdade, coerdeira de Cristo, com Cristo, e agora ela muda a posição, ela sai dessa servidão e ela não é santa, ela é santa. Então essa aí, o que acontece é a santificação posicional. Isso em relação ao passado, mas em relação ao presente, aí nós temos a santificação progressiva, essa santificação que acontece gradativamente, que ela é imperfeita, ela é inacabada e ela só será finalizada, pastor Leno, no dia de Cristo. Qual o dia de Cristo? Para alguns pode ser antes, para outros pode ser
depois. Aquilo que Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, verso de número 6, aquele que começou a boa obra, ele há de finalizar. E nós vemos, pastor Epaminondas, que o crente é como a luz da aurora, que Salomão fala em Provérbios, capítulo de número 4. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, mais e mais até ser dia perfeito. E nós devemos estar inseridos nesse processo. Quando nos fala do processo da santificação gradativa, ou dessa etapa, que é a santificação gradativa, em relação ao tempo presente, é o tempo que nós estamos se desviando do pecado, se desviando das oportunidades pecaminosas, se desviando do fascínio pecaminoso que o diabo, os inimigos, propõem na nossa trajetória, na nossa caminhada de vida espiritual. Agora, interessante, pastor Epaminondas, pastor Lênin, que foi para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos em santificação, e santificação contínua. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, pastor Epaminondas, capítulo de número 4, verso de número 3, o texto na parte A nos diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A santificação. Olha o verso de número 7. Porque é justamente aqui nesse contexto que os tessalonicenses estavam associando, pastor Lênin, a santificação a alguma coisa absolutamente no campo do espírito e da alma apenas. É em 1 Tessalonicenses que ele cita, não é? No capítulo 5, verso 23, que ele inclui também a questão do corpo. E aqui no capítulo de número 4, ele faz questão de dizer isso, ó, quando ele faz um paralelo, ou aliás, insere nessa situação a necessidade de nós nos santificarmos, inclusive no corpo. Falando sobre imoralidade sexual, ele diz assim no verso de número 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Olha aqui, e no verso de número 7 ele diz assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, ou seja, para a imoralidade sexual, e sim para a santificação. Então está muito claro que o Senhor nos chamou para vivermos na santificação. Nós devemos evitar os extremos, que vale ser evidenciado aqui nesta oportunidade, pastor Epaminondas, porque tem gente que diz assim, sob a alegação de que Deus é pleno e perfeitamente santo, e que nós somos homens, somos seres humanos, dotados de limitações, que nós não devemos viver em santidade, inclusive no corpo. E nós devemos fugir desse extremo. E também fugir do outro extremo, que é aquela pessoa que quer viver isoladamente, em nome da santidade, em nome do excesso de pureza, viver isoladamente e não quer se relacionar minimamente com quem quer que seja. E tem pessoas que interpretam errado aquela questão do Salmo 1, de que não pode se comunicar, não pode falar. O próprio Jesus, ele sentou-se com os pecadores, ele comeu, ele almoçou, ele fez refeições na casa de pecadores. Agora vale ressaltar que, em vez de ser contaminado, o Senhor, ele influenciava para que os contaminados pudessem ser purificados ou santificados na sua presença. Muito bem. Assim, pastor Leno, nós podemos então, conforme o pastor Elias, com base no que o pastor Elias já nos apresentou aqui, afirmar que o alvo da santificação não é ser extremista, não é, pastor Elias? Não é ser legalista, estabelecer normas que a Bíblia não estabelece. Tem muitos irmãos, infelizmente, ainda assim, estabelecendo regras onde a Bíblia não estabelece. Isso é ser legalista, é ser extremista. Também nós podemos dizer que o alvo da santificação, o pastor Elias colocou muito bem, não é viver encasulado, em um casulo, né, encapsulado na sua cápsula, na sua bolha, no seu mundo, como se fosse um monge. Tem pessoas que equivocadamente pensam que o aspecto da santificação é se isolar da sociedade. Jesus orou na oração sacerdotal e ele disse, olha, eu oro não para que vocês saiam do mundo, vocês estão no mundo, é para vocês serem luz do mundo. Aquilo que o pastor Elias disse muito bem, para influenciar, não é para ser influenciado.
E outro aspecto, pastor Leno, é que o objetivo ou o alvo da santificação não é viver acima das tentações. E nós estudamos uma lição anterior, né, que todos nós somos tentados. Aí alguns equivocadamente pensam que o aspecto da santificação o isentará ou o tornará imune das tentações. E não é esse o aspecto da santificação. Aliás, a santificação ela é exatamente para enfrentar as tentações. Portanto, pastor Leno, se nós temos que o alvo da santificação não são esses elementos que colocamos aqui, fale sobre qual é o alvo da santificação apresentado pelo pastor Osiel Gomes. Muito bem, pastor Epaminondas. Eu estava aqui ouvindo o pastor Elias, né, e a gente vai se alegrando por ver o modo como Deus ele planejou, né, estabeleceu o plano de salvação e estabeleceu cada momento, já conhecendo a cada um de nós e sabendo de tudo que nós enfrentaríamos, né, e sempre provendo para nós toda a condição necessária para nós chegarmos até esse final, chegarmos até o alvo, o nosso objetivo. E a santificação, ela traz sim, segundo aqui o pastor Osiel Gomes, é que o crente ele deve, através da santificação, ele ter efetivamente a sua vida transformada, mudada, de modo a que ele possa herdar a eternidade com Deus. Então, o final de todas as coisas, a santificação, ela não é para nos prepararmos para sermos super-homens aqui nessa terra, para sermos homens perfeitos aqui nessa terra. Mas, acima de tudo, a santificação é algo que Deus providencia para que nós venhamos ser preparados para a eternidade. Porque nós vamos estar na eternidade com Deus, na presença de Deus, e com a vida totalmente diferente de quando conhecemos a Cristo. E nós já temos, né, assim, a nossa vida já transformada no nosso espírito, na nossa alma, já está purificada. Mas como o pastor Elias colocou, a última etapa desses estágios da santificação, que é a glorificação. Na glorificação, onde nós já estaremos com o Senhor, né? Estaremos então com o nosso corpo também já glorificado. E esse corpo que padece de tantas coisas aqui, né? Nós estaremos então com um corpo glorificado na presença do Senhor. E, pastor Leno, as pessoas que não têm essa vida com Deus, né, de santidade, o homem natural, a mente natural, eles, na sua maioria, acham muito estranho, né, como que nós vivemos uma vida sem as práticas pecaminosas deles. Eles acham muito estranho, né, o nosso comportamento, como que nós não vivemos o curso deste mundo. Como é que vocês não fazem isso, não fazem aquilo? Vocês são felizes como? Não entendem, eles não conseguem compreender, pastor Elias, qual é a real felicidade. O Salmo 1, o salmista diz, bem-aventurado é o varão, ou seja, feliz é o varão. Que coisa maravilhosa. Pastor Leno, nesse aspecto, nós podemos aqui falar sobre a experiência de cada um. Tenho certeza que vocês têm experiências com pessoas que dessa forma já abordaram o pastor Elias no seu campo lá de trabalho, o senhor trabalhando lá em meio às pessoas que não são evangélicas, e elas se deparam às vezes até surpresas. Nossa, você não faz isso, não é, pastor Leno? É verdade, e realmente estranham, porém, e até a gente sente às vezes até um olhar assim, será que esse aí vive uma vida muito, muito parada, muito monótona? Mas quando nós olhamos para a vida da igreja como um todo, o povo mais feliz da terra é a igreja. É por isso que a igreja, ela vive em festa.
A igreja, cada reunião da igreja é uma festa, é um culto, é um momento de alegria. E o que proporciona isso não são vamos dizer assim, a estrutura dos eventos que realizamos ou entre aspas, entretenimento, não é. O que promove essa alegria que está acima de qualquer alegria humana é a presença de Deus. Porque a igreja se aproximando de Deus, a alegria extravasa, a alegria do Espírito é algo que chega a faltar palavras para expressar o quanto que é maravilhoso estar na presença de Deus. E isso é proporcionado através desse processo de santificação, individualmente em cada crente. Às vezes a gente vê uma pessoa ali na igreja tão alegre, canta e dá glória a Deus alto, e ninguém imagina o que aquela pessoa passou ou o que está passando, mas ela está ali alegre na presença de Deus. Então, o caminho da santificação é um caminho da busca ou da alegria na presença de Deus. E aquele que, porventura, esteja vivendo momentos assim difíceis na vida emocional, procura se aproximar de Deus. Você vai ver a alegria do Senhor. Que bênção, que alegria poder estar aqui recebendo de Deus instruções maravilhosas. Nós podemos então concluir este segundo tópico da lição, resumindo da seguinte forma: a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Que bênção! Nós vamos para mais um intervalo comercial. No retorno, nós iremos finalizar este programa, esta lição, estudando sobre o julgamento do Deus Santo. Portanto, não saia daí, permaneça conosco. Voltaremos daqui a pouquinho. Até já. Voltamos para finalizarmos o programa desta semana, hoje estudando a lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Lembrando que esta lição deverá ser estudada presencialmente no próximo dia 9 de junho, portanto você não pode deixar de ir à sua classe com o seu professor de escola bíblica dominical. Vamos para o mapa mental, que contém o resumo do que nós iremos estudar agora neste terceiro bloco do programa. Nós vamos falar sobre o julgamento do Deus Santo. E aí, no primeiro subtópico, o Deus Santo, depois, santidade exigida a todos os crentes e, por fim, santidade e justiça de Deus. E aqui eu quero iniciar com o pastor Elias Gomes, para que Pastor Elias fale sobre o Deus Santo. Pastor Elias, nós temos que Deus, ele é santo e é um atributo de Deus, e o Senhor falou no bloco anterior que graças a Deus ele comunica conosco da sua santidade, né? Santificando-nos ali posicionalmente, para que a partir de então nós aí avancemos, progridamos, né? Cresçamos em santidade. Fale sobre este aspecto, né, de Deus, né, este atributo maravilhoso, um Deus que é santo. Exatamente, pastor Epaminondas. Deus, ele é pleno e perfeitamente santo, né? Nós vimos que o Senhor, na condição de santo, é a razão maior pela qual a igreja deve ser santa. E tendo em vista que a razão é que Pedro usa a expressão, a mesma que está escrito lá em Levítico: sejam santos, porque eu sou santo. Olha, por quê? Porque eu sou santo. E nós vemos, pastor Epaminondas, que o propósito de Deus é santificar
todas as coisas e todas as pessoas. Deus tem o propósito, a vontade de Deus é fazer como seria antes, antes do pecado. Nós vimos que antes do pecado, lá no início, tudo era santo. Não tinha dificuldade, não tinha excesso de limitações, não tinha doenças, não tinha isso ou aquilo, porque a santidade é o que caracterizava predominantemente o local, o ambiente, as pessoas nos quais o Senhor colocou. E nós vemos que o propósito de Deus é isso, é fazer tudo santo, inclusive a igreja dele, inclusive as pessoas, inclusive aqueles que se aproximam dele, para fazer sentido o relacionamento que ele quer ter com eles. Nós sabemos que Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus que gosta de relacionamento. Desde o princípio ele tinha aquela comunhão, aquele contato, aquele relacionamento contínuo com Adão lá no jardim do Éden. E nós vemos que, assim, pastor Epaminondas, pastor Leme, ele não desce o nível de santidade. Ele não pode diminuir o nível de santidade que ele tem. Nós, pelo contrário, é que devemos aprimorar nossa santidade. Portanto, nós podemos ver que quanto mais a pessoa se santifica na presença de Deus, mais ela se assemelha a Deus, mais ela se aproxima nesse campo de similaridade, digamos, ou de semelhança à santidade de Deus. Nós vimos que esse é o propósito do Senhor. Pastor Epaminondas, nós vimos no bloco anterior, inclusive faltou de nós falarmos sobre a santificação definitiva, aquela santificação total que vai acontecer no futuro, porque ela é o propósito, digamos que a culminância da santidade que Deus tem para a igreja. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Está escrito em Filipenses capítulo de número 3, que inclusive o nosso corpo será semelhante ao dele. Está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 2, dizendo o seguinte: amados, nós agora, ou seja, no tempo presente, nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, o apóstolo Paulo também evidencia isso no capítulo 8 de Romanos, a altura do versículo de número 29, ele tanto fala da glória como fala do corpo semelhante que nós teremos ao de Cristo Jesus. Então, o propósito de Deus para com o povo dele é fazer com que esse povo seja semelhante a ele, porque Deus, ele é perfeitamente santo. E há um reconhecimento por toda a Escritura de que o Pai é santo, o Filho também é santo e o Espírito, este é tão santo que o predicado maior do Espírito de Deus é a santidade, razão pela qual predominantemente ele é chamado. Claro que ele é chamado de Espírito de sabedoria, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de poder, Espírito de Jesus Cristo, mas predominantemente ele é chamado de Espírito Santo, para se fazer ênfase a esta santidade que deve marcar a igreja. Nós vimos alguns textos, inclusive em Isaías capítulo de número 6, o próprio Isaías, quando o Senhor se deixou com que ele contemplasse a santidade, esse homem caiu em prantos, esse homem se desfez em nada, por assim dizer, porque quem garante que Isaías não tinha um conceito de santidade quanto a si mesmo, elevado? Quando ele viu a santidade de Deus, ele disse, não, ai de mim, olha a expressão dele, ai de mim. Então, foi necessário que houvesse ali uma purificação. Aí sim, mudou-se completamente e radicalmente aquele quadro, mas ele contemplou a santidade de Deus, razão pela qual ele dizia, santo, 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 evidenciando o que os anjos, os serafins estavam ali continuamente falando, invocando a santidade
né, do nosso Deus, conforme está em Levítico também, capítulo 19, versículo de número 2, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Por isso, nós somos chamados para viver em santidade, tendo em vista esta santidade que reina, digamos assim, no caráter de Deus. Muito bem. É bom lembrar, pastor Elias, pastor Leno Cavalcante, que nós não estamos livres, imunes, isentos da presença do pecado, né? Nós estamos sim livres do poder do pecado, do domínio do pecado. O pecado não mais nos domina, o pecado, ele não mais tem controle sobre as nossas vidas, nós que nascemos de novo. Mas veja que coisa maravilhosa, chegará o dia em que nós nunca mais estaremos nem diante mais da presença do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 20 e 21, ele afirmou exatamente assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha só que coisa maravilhosa! Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O dia da glorificação está chegando, onde nós então alcançaremos a santificação perfectiva, ou a santificação perfeita, ou a glorificação. Veja que dentro da cosmovisão cristã, nós temos os 5 capítulos da nossa história, que é criação, queda, redenção, restauração, e o último capítulo é exatamente a glorificação. E nós estamos nesta jornada, caminhando, marchando rumo a esta bem-aventurança que é sermos, então, glorificados pelo Senhor. Pastor Leno Cavalcante, diante do que nós vimos pelo pastor Osiel Gomes, um Deus santo, que também exige de todos os crentes que também sejam santos. É interessante nós notarmos que no Antigo Testamento havia algumas exigências bem específicas para os sacerdotes que ministravam na casa de Deus, que se aproximavam de Deus, que tinham a função de apresentar o povo diante de Deus. E essas exigências, elas eram bem criteriosas, vamos dizer assim, e era tanto exigências na área física do sacerdote, na aparência do sacerdote, enfim, em toda a vida do sacerdote, mas era restrita ali aos sacerdotes, não era todo o povo. No entanto, como bem o senhor já mencionou aqui, pastor Epaminondas, hoje nós vivemos em um reino sacerdotal, ou seja, cada crente é um sacerdote, e dele é exigida também uma vida de santidade. A igreja, ela está neste mundo para ser realmente aquilo que Jesus ele estabelece ali no Sermão do Monte, ali no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. A igreja, ela tem que ser essa luz do mundo, ela tem que ser o sal da terra, pois essa é a função da igreja aqui na terra. Então nós ainda estamos aqui para exercer essa função, para fazer a diferença, porque é um reflexo da própria ação de Deus na nossa vida, na vida da igreja. Se nós não refletirmos essa santidade de Deus em nós, então algo está com problema na vida do crente. Então todo esse tópico é interessante porque a santidade, ela não é exigida, não é só da liderança da igreja, né? É de todos os crentes. E aí nós podemos aqui resgatar aqui a Epístola aos Romanos, quando Paulo ele fala a respeito de uma consagração total. Deus ele não quer nada por metade, Deus ele não quer nada assim aos pedaços.
Deus ele quer o sacrifício inteiro, né? Eu estava comentando com os irmãos sobre o sacrifício oferecido por Elias ali no Carmelo, quando desce o fogo do céu e lambe o sacrifício e toma ali a lenha, as pedras, a água que estava ali, toma tudo para Deus. Porque Deus ele quer exclusividade, Deus ele quer tudo, porque Ele é dono de tudo. E aqui Paulo ele escreve aos Romanos no capítulo 12, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o corpo, como disse o pastor Elias, lá os Tessalonicenses que julgavam ser mais o interior, como hoje em dia muitos pensam, ainda pensam que o que Deus quer é o nosso interior, é a nossa alma, é o nosso coração, dizem alguns, né? E na verdade Deus ele quer todo. É lógico que a santidade, ela, como nós já falamos, ela começa no interior, mas ela reflete no exterior. Perfeito. Reflete nos nossos relacionamentos, reflete nas nossas ações, reflete na nossa linguagem, né? Então, a santidade do Senhor, ela tem que refletir na nossa vida, porque é essa santidade de Deus que vai brilhar e vai nos fazer luz nesse mundo. Não é simplesmente nosso mérito, a nossa própria força, mas é a gente dar lugar para Deus brilhar na nossa vida. E para concluir aqui, pastor Epaminondas, é interessante aqui quando Paulo ele fala aos Coríntios também sobre a ceia do Senhor, ele fala da necessidade do crente examinar a si mesmo. Examinar, ele diz, examine-se, versículo 28 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas esse examinar não é simplesmente para a ceia. E Paulo, mais na frente, ele vai dizer que não é só para a ceia. Aqui no versículo 31, ele diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. É no momento em que o Senhor ele usa o pastor da igreja, ele usa alguém que está ministrando para que a gente possa ver aquilo que naquele momento nós não estamos percebendo na nossa vida, que não está agradando a Deus. E então nós somos julgados nesse momento pelo Senhor. E aí diz o texto aqui, ainda do versículo 32, para não sermos condenados com o mundo. Porque essa santidade de Deus, ela é exigida assim de todo crente. Mas esse padrão de Deus é para toda a humanidade, como disse o pastor Elias. É para toda a humanidade. Nesse momento, a porta da salvação está aberta e disponível para todos que quiserem receber Cristo como Salvador e serem santificados. E nesse momento, os nossos pecados são perdoados e a nossa vida é santificada. Vai chegar um momento em que o Senhor ele vai estabelecer o trono do juízo. E Ele vai cobrar essa santidade aqui. Ele vai chamar a prestação de contas, né, pastor Leno? E quando o senhor falava sobre sacrifício pela metade, eu me lembrei do holocausto, lá em Levíticos capítulo 1, quando o sacrifício ele deveria ser queimado inteiro. Ali fala de uma entrega, né, completa, algo integral. Não pode ser pela metade. A santificação também ela deve ser integral. Espírito, alma e corpo. Muito bem. Pastor Elias Gomes, santidade e justiça de Deus, para a gente concluir o programa de hoje. Pastor Elias, nós podemos dizer que, biblicamente, santidade e justiça de Deus são atributos divinos que estão ali correlacionados, não é, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas. Deus, ele requer santidade de cada um de nós. E seria injusto, ou seria uma injustiça da parte dele, se ele não nos desse condições
de viver em santidade. Só que acaba que sendo perfeitamente justo essa exigência dele, uma vez que ele nos dá total condições, porque para isso ele manifestou o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nos direcionar, nos ensinar como nós deveríamos viver em todo o caminho da verdade, conforme está em João 16:13. E uma vez que ele nos dá condições, pastor Epaminondas, de viver em santidade, no final ele vai solicitar uma prestação de contas, porque há pessoas que só conseguem enxergar o lado da santidade, o lado da bondade, o lado da misericórdia, o lado do amor de Deus, e não enxerga que Deus ele é um justo juiz, ele é fogo que consome, conforme está em Hebreus capítulo de número 12, Deuteronômio capítulo 4, e nós vemos, pastor Epaminondas, quando o Senhor fala, por meio do apóstolo Paulo aos Romanos, comparando que Deus não poupou o povo de Israel, Deus não poupou os anjos, como está em Hebreus capítulo 2, segunda epístola de Pedro capítulo 2, Deus não poupou esses seres celestes que ele fez, celestiais. Imagine nós, então nós devemos estar atentos. E ainda Romanos 8 diz que aquele que não poupou seu próprio filho para cumprir um ato de justiça. E aí, diante disso é que o escritor, o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 11:22, diz assim: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus. Você o quê? Você, desde que, aliás, você permaneça nessa bondade. Do contrário, você também será cortado. Olha só. Então, Deus, ele é absolutamente imparcial com quem quer que seja. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E o Senhor falou sobre essa prestação de conta, quando o apóstolo, quando Salomão está já no seu estágio da velhice, com o pé no chão, mais sábio, diante da vida de vaidade, ou de uma vida vaidosa que ele levou, ele chega dando um conselho para os jovens, e no capítulo de número 11 de Eclesiastes, ele diz assim, verso 9, alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria. Essa alegria aqui é aquela pseudo-alegria, nos dias da sua juventude. Ande, parece uma espécie de ironia, né? Ele dizendo assim, ó, ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. E aí depois ele vai trazer um conselho bem sincero no verso 1 do capítulo 12. Lembrem-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais tu venha dizer, não tenham nele mais contentamento, ou neles contentamento. Então, nós devemos saber, pastor Leno, pastor Epaminondas, todos os nossos irmãos, que Deus, ele é imparcial, ele requer santidade, e ele não aceita que nós levemos um padrão de vida, digamos que caracterizado por um nível de pureza menor que a santidade exigida na Bíblia. E nós vemos, pastor Epaminondas, portanto, que vai chegar um dia, o dia da prestação de conta, e nós devemos ter uma conduta plausível na presença dele, porque de tudo que nós fizermos, nós havemos de colher, porque nossa vida é uma espécie de plantio, conforme está em Gálatas capítulo 6, verso 7. Se plantar da carne ceifará, mas se plantar do Espírito ceifará. Muito bem, vamos para o resumo do tópico. Vamos para o resumo do tópico, que diz o seguinte: nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Que maravilha! Portanto, nós encerramos esta lição de número 10, neste dia maravilhoso. Aprendemos muito, crescemos
na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. Lembrando a você que esta lição será ministrada presencialmente no domingo, dia 9 de junho, aí junto ao seu professor, a sua professora em classe, na congregação. Portanto, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical presencialmente. Você está aprendendo aqui com os nossos comentaristas, mas você não pode deixar de ter comunhão com a sua congregação local, com os seus irmãos na Escola Bíblica Dominical. Lembrando que dia 9 é o dia do pastor. Nós comemoramos o dia daquele que foi chamado por Deus com um ministério maravilhoso, que é o ministério de pastorear. E aqui, como o pastor Elias já felicitou, eu também quero felicitar o pastor Leno Cavalcante, que é pastor, presidente de campo, de igreja, e tem sobre seus cuidados ovelhas a quem ele está conduzindo a Canaã Celestial. O pastor Elias, que é pastor auxiliar aqui em Marabá, também pastor de congregação. Pastor Elias, muito obrigado por seu trabalho desenvolvido aqui como pastor auxiliar desta igreja. Deus continue abençoando. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos 133 pastores auxiliares que estão aí nas 133 congregações da grande cidade de Marabá. Deus os abençoe, Deus fortaleça cada um de vocês, console, que o Senhor possa lhes dar inteligência, sabedoria, muito mais capacidade e visão para continuarem gerenciando, cuidando, administrando o rebanho do Senhor, sabendo que o Supremo Pastor, o grande bispo das nossas almas, um dia nós estaremos diante dele. E não poderíamos deixar de louvar a Deus pela vida do nosso pastor Salles. O pastor Salles é pastor desta igreja há mais de 20 anos, supervisor de muitos campos, inclusive supervisor do pastor Leno Cavalcante, também é um dos vice-presidentes da nossa convenção de pastores e, portanto, tem uma responsabilidade muito grande que pesa sobre os seus ombros. E aqui nós tributamos a Deus a honra e a glória que é devida ao seu santo nome pela vida do nosso pastor. Que Deus continue abençoando sua vida, a irmã Raquel, sua esposa, seus filhos, e que as muitas bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas abundantemente sobre sua vida, sobre o seu ministério, que seja profícuo e continue longevo diante de Deus e de todos nós. Nós vamos encerrar esta programação agradecendo a Deus pela vida da produção, na pessoa do Albert Júnior, que tão atenciosamente cuida da produção do nosso programa. Obrigado a todos os nossos telespectadores, a nossa audiência maravilhosa em todas as partes, onde você estiver, seja abençoado e abraçado por todos nós, tá bom? Deus te abençoe. Vou pedir ao pastor Elias Gomes que nos despeça em oração. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e somos gratos pelo teu favor, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ministrando a tua palavra, expondo as escrituras, e que cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão conosco nesta programação, sejam, ó Pai, ricamente abençoados, ó Deus, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, Senhor, ser conosco continuamente, ó Deus, sobre a vida do pastor Epaminondas, sua família, o pastor Leno, toda a sua família, ó Pai, nosso pastor presidente, pastor Salles, que todos os pastores, ó Deus, em Marabá e toda essa adjacência seja tremendamente abençoado. Nós te suplicamos e te agradecemos em o nome de Jesus, o Eterno.